Olá, ouvintes do podcast sobre a vacina BCG. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Não sei qual horário vocês vão ouvir nosso podcast e sejam todos muito bem-vindos. É um prazer enorme estar aqui mais um dia discutindo com vocês um tema de saúde e qualidade de vida, para a gente passar bem saudável e entender bem o que anda acontecendo por aí. Como vocês sabem, nosso podcast é sobre a vacina BCG. Como ouviram nos episódios anteriores, falamos sobre a doença que a vacina BCG previne, que é a tuberculose, e sobre a origem da vacina BCG. Então, nesse terceiro episódio de hoje, falaremos sobre a vacina BCG. Vocês já devem terem ouvido falarem dessa vacina, não é mesmo? Claro que sim. Nos episódios anteriores falamos bastante sobre ela. Porém, hoje vamos aprender sobre a vacina BCG em si e responderemos algumas perguntas. Estamos aqui novamente com as alunas do terceiro período de Biomedicina, Ana Raquel, Ingrid Pereira, Karen Lebreiro, Suelen Loreto e Tatiele Gaspar, para passar algumas informações sobre a vacina BCG. E qual é a composição atual da vacina? Inicialmente, a vacina era produzida a partir de cepas da bactéria Mycobacterium bovis, na qual posteriormente comercializada e distribuída originalmente pelo Instituto Pasteur, localizado na França. No Brasil, no ano de 2017, a vacina BCG da cepa vacinal Montreal RJ, produzida pela Fundação Ataulfo de Paiva, no Rio de Janeiro, foi substituída pela cepa Moscou 361 em 2018. A vacina BCG foi trazida para o Brasil em 1924 pelo Dr. Júlio Elvio Montreal, bacteriologista uruguaio e estagiário do Instituto Pasteur de Paris. Em 1925, foram realizados os primeiros ensaios de vacinação da BCG no país, com a administração de uma cultura de bactéria pelo professor Arlindo de Assis, que recebeu uma amostra da BCG trazida por Montreal, denominada posteriormente de BCG Montreal, Rio de Janeiro, em sua homenagem. A Fundação Ataulfo de Paiva, a FAP, foi suspensa de fabricar a vacina BCG pela Resolução 3.403, de 20 de dezembro de 2016, através da Diretoria de Controle e Monitoramento Sanitário e Gerência Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, devido ao descumprimento das boas práticas de fabricação de medicamentos. Por essa questão, no ano de 2018, houve a substituição pela cepa BCG Moscou 361. A vacina BCG Moscou é uma vacina liofilizada e atenuada. A liofilização, ou criodessecação, é um processo de retirada de água tipicamente usado para preservar materiais perecíveis, aumentar o prazo de validade ou fazer o material mais conveniente para transporte. Popularmente chamados de enfraquecidos, os vírus atenuados mantêm todas as suas características, mas apresentam uma baixa capacidade de replicação. Ou seja, uma vez no organismo, eles até se multiplicam dentro da célula, mas geram uma baixa viremia, que é a quantidade de vírus circulantes no corpo. É como se o organismo fosse, entre aspas, enganado por uma doença bem branda, mas capaz de gerar resposta imunológica, semelhante à que teria frente ao vírus circulante que provoca a doença. Esclarece a cientista responsável por um estudo realizado no Instituto Butantan. O princípio é o mesmo. A única diferença é que, ao invés de um vírus, a BCG Moscou utiliza o bacilo de Koch, que no caso é uma bactéria. E o que previne? A vacina BCG é de extrema importância, pois previne a tuberculose pulmonar, extrapulmonar, bem como seu agravo. Porém, age também no combate a outras doenças, como, por exemplo, na anciolostomíase, doença causada por parasitas nematóides de espécies Necator americano, e ancilostoma duodenale, e a hanseníase, causada pela bactéria Mycobacterium leprae. A BCG também é usada como tratamentos para câncer, como o melanoma, o câncer de bexiga e doenças autoimunes, como a diabetes do tipo 1. Em 2021, devido à situação pandêmica,
vem sendo estudada o seu uso contra o Covid-19, doença infecciosa viral causada pelo vírus SARS-CoV-2. No Brasil, na cidade de Goiânia, está sendo realizado um ensaio clínico randomizado de grupo paralelo aberto, o qual compara trabalhadores de saúde vacinados com a BCG e trabalhadores de saúde não vacinados com o objetivo primário de verificar a eficácia e segurança da BCG, de prevenir ou reduzir incidências de infecção pelo novo coronavírus. E como a BCG age no organismo? Apresentando uma proteção cruzada, a BCG permite com que o organismo do indivíduo vacinado obtenha, perante ou posterior contato com a microbactéria tuberculose, uma resistência na proliferação deste, o que evitará o desenvolvimento da doença tuberculose. Devido à ativação das células imunes inata, a BCG fornece uma imunidade celular contra patógenos que não fazem parte da doença-alvo, como mencionado anteriormente. Após a administração, os bacilos presentes na vacina são internalizados por AP6, células apresentadoras de antígeno, onde estas estão dentro dos fagossomos ligados à membrana, que são então classificados em lisossomos para degradação e geração de peptídeos. Os peptídeos, então, se ligam ao complexo MHC de classe 2 em compartimentos especializados e são exportados para a membrana plasmática para apresentação de células TC4. A vacina BCG é capaz de secretar proteínas que escapam para a matriz citoplasmáticas para serem processadas pelo proteassoma, complexo multienzimáticos que tem a função de destruir as proteínas e enzimas que devem ser descartados do organismo, sendo posteriormente carregados em MHC de classe 1 no retículo endoplasmático, para serem apresentados na superfície de AP6 para as células TCD8. Dessa forma, a BCG induz resposta TH1 e TH2. As células TH1 são responsáveis por produzirem predominantemente IFN/Y, interferon gama, importante elemento principal na defesa contra microbactérias em geral, e a IL/2, responsável por ativar macrófagos e recrutar células T. Já os linfócitos TH2 produzem IL-4 e IL-5, sendo essas capazes de ativar macrófagos e ter ação contra microbactérias. A IL-6, associada ao NFTA, fator de necrose tumoral alfa, que são responsáveis de, principalmente, regular o processo inflamatório e estimular macrófagos a impedir a multiplicação da microbactéria tuberculose, e a IL-10, responsável por aumentar a produção das células T. E como ela impede a atuação da doença? O mecanismo imunitário da tuberculose encerra grande complexidade de interações celulares, notadamente das células especializadas, englobando o sistema macrófago-célula T. O macrófago alveolar talvez seja a principal célula de defesa. Os linfócitos T mantêm a memória da imunidade, reagindo rapidamente ante o novo ataque da micobactéria. A memória imunitária da célula T se esvai com o tempo, sendo geralmente mantida com novas infecções micobacterianas. As células do citado sistema não atuam propriamente de forma direta, mas através de moléculas, algumas de natureza hormonal, denominadas linfocinas, interleucinas ou citocinas. Algumas podem se estender a outros processos não imunitários,
constituindo as quimiocinas. As linfocinas não têm função imunológica direta, pois atuam através dos macrófagos. Elas atraem os macrófagos ao local da implantação da micobactéria e os ativam para matar o Mycobacterium tuberculosis. Os leucócitos polimorfonucleares têm grande capacidade de fagocitar o Mycobacterium tuberculosis, porém sem nenhum poder de destruí-lo. Se não são englobados pelos macrófagos, exercem papel prejudicial, pois as micobactérias são transportadas para diversos sítios do organismo. E quando é para tomar? A vacina deve ser aplicada precocemente, de preferência logo após o nascimento, ainda na maternidade. Vale salientar que a vacina em crianças nascidas com menos de 2 quilos deve ser adiada até que a criança atinja esse peso. Atualmente, a vacina é indicada a partir do nascimento até antes de a criança completar 5 anos, aproximadamente 4 anos, 11 meses e 29 dias, e para contatos intradomiciliares de pacientes com hanseníase. Forma de aplicação. Em relação à prevenção da tuberculose, a vacina BCG é administrada por via intradérmica e de dose única no Brasil, sendo inserida 0,1 ml de volume, contendo cerca de 200 mil bactérias atenuadas no músculo deltoide direito, a fim de facilitar a verificação da cicatriz vacinal, além de limitar as reações ganglionárias à região axilar. E por que deixa marca? Sendo conservada e administrada de modo certo, haverá uma formação de cicatriz vacinal pela BCG. O local da inoculação da vacina passa a apresentar de 3 a 4 semanas uma formação nodular, que evolui para uma pústula dentro de 4 a 5 semanas. Posteriormente, há uma evolução para uma lesão ulcerada de 4 a 10 milímetros de diâmetro entre a 6ª e 12ª semana. Há a formação de uma crosta onde se inicia o processo de cicatrização. A cicatriz vacinal tornou-se um indicador positivo da vacinação passada da BCG, porém não há evidências na literatura que a associem com a proteção ou imunidade. Além disso, a vacinação pela BCG pode não deixar uma cicatriz visível, tendo em vista que esta pode desaparecer com o crescimento da criança ou até menos ser confundida com outras cicatrizes de diversas outras etiologias. E pessoas vacinadas podem ser infectadas? Sim, com certeza. Como a gente já veio falando desde o primeiro episódio, a imunização não confere a não contaminação pelo bacilo, mas impede que a doença se agrave. Se deslocando pela corrente sanguínea, a tuberculose se torna extremamente grave, principalmente quando atinge as meninges, levando o infectado ao coma. A segunda dose complementar é necessário? No documento BCG Vaccines World Position Paper, February 2018, publicado pela Organização Mundial de Saúde, estudos têm mostrado que não há evidência de nenhum benefício na repetição da vacina BCG contra a tuberculose ou hanseníase, e de que a ausência da cicatriz não indica a falta de proteção contra a tuberculose. Perante o posicionamento da OMS, o Programa Nacional de Imunização, em 2019, emitiu nota informativa, número 10/2019, onde se enfatizou a não vacinação de crianças já vacinadas, que não apresentam a cicatriz vacinal. A Sociedade Brasileira de Pediatria, perante o posicionamento da OMS e do PNI, emitiu também, em 2019, uma nota informativa, denominada Nota Informativa da Sociedade Brasileira de Pediatria em relação à revacinação com BCG em crianças na ausência de cicatriz pós-vacinação, onde se foi recomendado que a revacinação com BCG não deve ser realizada, mesmo nos casos em que o PPD ou o
ou o IGRA resultarem negativo. A SBP recomendou também que as crianças que não desenvolveram a cicatriz vacinal não devem ser revacinadas, independente do tempo passado após a vacinação. E como o organismo se comporta após anos vacinados? Existem dois tipos de anticorpos, o anticorpo humoral e o anticorpo celular de memória. O humoral é aquele que é produzido após tomarmos uma vacina ou quando o antígeno entra em contato conosco. Após um tempo, esses anticorpos tendem a diminuir em nosso corpo, pois não estão recebendo alertas sobre a doença que foram treinados para combater. Isso não quer dizer que não estejamos imunizados, e é aí que a célula de memória entra em cena. Nosso corpo tem a capacidade de lembrar de todos os patógenos com quem já entrou em contato por causa desta célula. É por isso que, em muitos casos, ficamos protegidos independentemente de quanto tempo faz que recebemos a vacina ou pegamos a doença. Se houver entrada do vírus ou da bactéria no corpo, a célula de memória será ativada e acionará o sistema imunológico, que vai começar a produção de anticorpos. Espero que vocês tenham gostado e compreendido o que é a vacina BCG, conhecendo um pouco sobre ela em si, como ouvimos nesse episódio e nos episódios anteriores. Quem foram seus criadores, onde foi desenvolvida, como ela é feita, qual a sua importância, o porquê devemos vacinar nossas crianças. Já sabemos que a vacina BCG está no calendário nacional da vacinação. Ela pode ser encontrada nas unidades básicas de saúde e nos serviços privados de vacinação. Aprendemos nesse episódio que a sua aplicação em massa permite a prevenção da formação mais grave da doença, meningite tuberculosa e tuberculose miliar. Então, mais uma vez iremos falar, não deixe de se vacinar e vacinar seus filhos, de acordo com o calendário do Ministério de Saúde. Fiquem ligados no próximo episódio, onde falaremos sobre as curiosidades da vacina BCG. Enfim, tenham uma boa noite, fique com Deus e até o próximo episódio.